Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao curso de Big Data e Ciência de Dados, na disciplina de Introdução a Banco de Dados, né, vamos estar trabalhando agora o assunto de modelo de dados. Bom, como nós vimos no encontro anterior, né, nós trabalhamos um pouco sobre o histórico, né, sobre as décadas, sobre a evolução, tá, dos modelos de banco de dados. Nós podemos ver que também a modelagem, tá, de dados se refere ao processo de como criar um modelo de dados específico para um determinado problema de domínio, ou seja, de uma área no ambiente real, tá, com escopo e fronteiras bem definidas, que deve ser tratada de uma maneira sistemática. Como que a gente fala de um ambiente real, com escopo e fronteira? Então imagine só que você vai buscar dentro de uma organização, de uma empresa, não é? Que você vê lá, por exemplo, uma venda de um produto. Não é? Então, o que significa uma venda de um produto? Não é simplesmente você chegar e efetivar a venda. Por trás disso, eu tenho um escopo maior aonde que vai estar inserido todo esse processo que eu tenho que ter o conhecimento, porque muitas vezes a venda, ela vai ter uma comunicação com outras áreas e setores da organização, por exemplo, financeiro, com a área de materiais, né, com a parte da contabilidade, né, com a parte de logística, né? Então, tudo isso eu tenho que ter o quê? Saber como que é o escopo e aonde eu vou estar atuando, quais são as fronteiras, quais são os limites dentro daquela aplicação, tá? Dentro daquele modelo de dados que está sendo criado. Então, quando a gente fala que o modelo de dados é uma representação simples, normalmente gráfica, tá, de uma estrutura de dados reais, mais complexas, ou seja, como que eles se relacionam. Então, na verdade, quando a gente fala em modelagem de dados, a função dela é o quê? Auxiliar a compreensão do ambiente real. Ou seja, como é que eu coloco no papel de uma maneira gráfica, uma representação simples, como é que funciona um determinado negócio. Então a gente começa a ver que os modelos de dados prontos para a implementação, ele tem que ter o quê? Alguns desses componentes. Por exemplo, tá? A descrição, tá, da estrutura de dados. Qual é a estrutura? Né? O que eu tenho? Como é que funciona? Quais são os dados que eu tenho que armazenar? Quais são as informações que têm que ser armazenadas? Quais são os conjuntos de regras de negócio que eu tenho que ter a fim de garantir a integridade desses dados? Quando a gente fala em regras de negócio, tá, são as políticas que cada organização tem, tá, para tratar os seus dados. Então, independentemente do sistema que tem que ser implementado, tá, se você buscar empresas do mesmo ramo de atividade, que forneçam o mesmo produto ou serviço, com certeza eles não vão ter o mesmo modelo de dados. O que vai diferir? São essas regras, tá, que são aplicáveis, que são as regras de negócio que cada uma tem, que garante a integridade das informações que estão sendo armazenadas. Por isso que eu tenho que ter toda a estrutura anteriormente descrita e definida. Tá? E, posteriormente, eu tenho que ter também um componente que vai, uma metodologia de como eu vou manipular esses dados armazenados. Né? Como que eu vou visualizar, como que eu vou acessar e assim por diante. Então, a gente começa a ver, tá, que o modelo de dados, tá, é uma abstração de um ambiente de dados real e complexo. Então, os projetistas que trabalham com banco de dados, eles vão utilizar esses modelos de dados para comunicar-se, então, com os programadores e com os usuários finais das aplicações. Porque eu tenho que pegar com os usuários as regras de negócio, ou seja, como é que funciona, eu tenho que, através desse modelo de dados, passar para o pessoal da área técnica dos programadores como manipular, como usar e comprar essas informações para disponibilizar aos usuários a resposta que eles estão aguardando. Então, os componentes, tá, básicos da modelagem de dados são que as entidades, os atributos, os relacionamentos e as restrições. Então, a gente tem que estar trabalhando justamente com isso. Quais são as entidades? Cada entidade, quais são os atributos que cada uma tem?
tá? Ou seja, quais são os, por exemplo, uma entidade cliente, quais são os atributos, quais são as características que eu quero armazenar desses clientes? Ele está relacionado com quem? Tá? Ou seja, quais são as funções que ele tem que fazer? Quais são as restrições que ele tem que ter? Ou seja, toda aquela coisa, por exemplo, dentro da regra, tá? Caso aconteça isso, tá? Eu preciso de liberar aquilo, então são restrições, são regras que vão estar colocando, tá? Como alguns requisitos que a gente fala de não funcionais. São essas restrições à regra de negócio, que na verdade são o quê? Tá? Essas regras de negócio ela é utilizada para que a gente possa identificar e definir todos os componentes básicos de uma modelagem num ambiente específico real. Eu tenho que estar lá para ver isso. Então a gente começa a ver, tá? Também com a evolução do banco de dados que a gente já viu na aula anterior, né, relembrando a primeira, segunda, terceira, quarta, e é a geração que a gente está agora, que é aquela geração da década de 70, 60, 70, que era sistema de arquivos, né, que usava o VISAM, o VMS, que é onde eu não tinha a preocupação de ter um banco de dados, eu tinha um arquivo. Era tudo manipulado via programação. Então, toda a parte de manipulação da informação era feita via programação. Então, você tinha que chegar lá no sistema de arquivo, abrir um arquivo, inserir um dado, fechar o arquivo. Para regravar, tinha que abrir o arquivo, atualizar, sobrepor, gravar. Então, eram todos os processos manuais que ainda é muito comum naqueles ambientes na qual trabalham com linguagens estruturadas de programação, que eles trabalham ainda com sistemas de arquivo. A grande vantagem ainda dessas empresas que utilizam esses tipos de sistemas de arquivo é a segurança que ela proporciona contra a invasão, tá, de hackers, porque eles precisam de ter toda a estrutura para poder roubar a informação. Então a garantia que tem nesse sistema de arquivos ainda é essa. Já na segunda fase, que era na década de 70, que nós já comentamos, que era o modelo hierárquico em rede, que era o IMS, o ADABAS, o IDS2, que eram alguns exemplos de banco de dados que trabalhavam em rede hierárquica. Na terceira geração, que foi o que no meados da década de 70 até o presente, que ainda é utilizado, que é o banco de dados, que é o modelo relacional. Tá? O MySQL, o Oracle, o DB2, que ainda são utilizados por grandes empresas ainda, e é muito comum o desenvolvimento de produtos que trabalham em desktop, utilizando esse modelo de banco de dados. Tá? E também temos a quarta, tá, geração, que seria o quê? Já entrava com os modelos de orientado a objeto e o relacional estendido. Aonde vai entrar o quê? O DB2, o DB, o Versante, o Oracle 10G, tá? Que trabalham já com a orientação a objeto ou com modelo relacional estendido. Tá? E a próxima geração é que já está trabalhando muitas vezes já em ambiente na internet, tá? Em web, trabalhando com estruturas tipo XML, tá? Que é o DB-XML, que já está trabalhando com a base de dados. Então, antes voltando que o modelo hierárquico, tá? Ou em rede, são modelos antigos, mas não mais utilizados, embora os conceitos sejam encontrados também nos modelos, tá, atuais. Quando a gente fala em modelo hierárquico, é aquele que representa um conjunto de relacionamento de um para muitos, tá? Ou seja, entre um pai e os seus segmentos filhos. Então nós temos o quê? Aqui, eu tenho um pai, tá? E esse pai aqui, tá? Vamos lá pegar a caneta, tá? O projeto 1, tá? É o projeto pai. Esse projeto, ele tem o quê? 2 filhos, o departamento 1 e o departamento 2. O departamento 1, ele é pai do funcionário 1, do funcionário 2, tá? E assim por diante. Então, o que é o modelo hierárquico? Que ele tem o quê? Essa aqui, a hierarquia. Quando nós vemos lá dentro de sistemas que a gente trabalha em modelo relacional, nós temos lá, por exemplo, utilizando o ML, tá? A parte de herança. Como é que nós trabalhamos isso? Então, é uma parte que vem do modelo hierárquico que é utilizado também, tá, em modelos relacionais na hora de você estruturar, tá, o seu projeto de banco de dados, onde nós fazemos toda a modelagem de dados.
utilizando as classes lá do UML, vocês já viram isso. Então, aí que a gente está usando esse modelo hierárquico. Já o modelo em rede, tá? Ele foi criado, então, para representar relacionamentos de dados complexos, tá? Onde, tá, eles utilizam aqui com mais eficiência do que o modelo hierárquico, melhorando o desempenho do banco de dados e impondo um padrão a eles. Tá? Esse modelo ele utiliza o conjuntos para representar o quê? Relacionamentos. Aqui está errado, pessoal, não é 1 para M, tá? É muitos para muitos, tá? Entre todos os registros, então todos se comunicam. Então ele vai ter o que aqui agora? Uma maior agilidade no armazenamento e na recuperação das informações. Já o banco de dados relacional, o modelo de dados relacional, a gente vê que é o padrão da implementação atual de banco de dados, onde o usuário final percebe os dados como são armazenados em tabelas. Então a gente vê que as tabelas, elas relacionam-se uma com as outras, tá, por meio de valores comuns, de atributos comuns. Ou seja, nós necessitamos, por exemplo, de ter lá um relacionamento onde a gente vai estar trabalhando como que uma tabela se relaciona com outra. Tá? Através do quê? Qual chave que a gente vai estar trabalhando. Então, o modelo de entidade de relacionamento é uma ferramenta gráfica popular para, então, o quê? Para a modelagem de dados que complementa um modelo relacional. Então, a gente vê que esse modelo de entidade de relacionamento permite que os projetistas de banco de dados apresentem, então, visualmente visões diferentes dos dados, conforme visto por todos os projetistas que estão no projeto. Programadores, usuários finais, que vão interagindo dentro dessa estrutura. Então, ele vai poder discutir com todos os stakeholders, tá, as visões que tem desse projeto. Também temos, tá, um modelo orientado a objeto, que utiliza como uma estrutura de modelagem básica. Tá? O objeto, então, ele vai se assemelhar a uma entidade na qual inclui-se os fatos que estão definidos, que é o próprio objeto. Tá? Ou seja, aqui que o objeto, qualquer coisa do mundo real, o que me importa é como que ele se interage. Então, diferentemente de uma entidade, um objeto inclui informações sobre os relacionamentos entre os fatos com outros objetos, conferindo, então, que um maior significado aos dados que estão sendo armazenados. Então a gente vê que o modelo relacional, tá, ele também adotou muitas extensões de orientação a objeto. E aí ele começou a tornando-se um modelo de dados relacionais estendidos. Por quê? Que ele incorporou dentro do relacional, tá, algumas extensões da orientação a objeto. Então a gente vê que hoje, tá, que esse modelo orientado a objeto, ele é amplamente usado em aplicações especializadas, científicas de engenharia. Enquanto, tá, que o modelo relacional estendido, ele se direciona principalmente a aplicações comerciais. Tá? Então, por que um é a parte de engenharia, modelo científico, e o outro ao comercial? Porque muitas vezes as empresas, elas ainda têm os modelos, os bancos relacionais. E eu preciso, por uma migração, fazer o uso de toda aquela base que já está armazenada. Então, se eu tendo já esse modelo relacional estendido, eu consigo fazer isso de uma maneira um pouco mais tênue para os usuários finais. Então, ou seja, esse modelo de orientação a objeto normalmente é representado pelo diagrama de classe que é definido lá na UML. Tá? E a gente vê também que, embora o cenário futuro projete uma visão, uma fusão entre esse modelo de orientação a objeto e o modelo relacional estendido, tá? Ambas, tá, são ofuscadas pela necessidade de se desenvolver, então, estratégias de acesso à internet para os bancos de dados. Temos lá o Mongo, temos outros bancos que já estão sendo muito utilizados, tá, para aplicações na internet. Bom, essa aula de hoje foi tirada do livro do Peter Hobb, tá? Sistemas de Banco de Dados, tá? Projeto de Implementação e Gerenciamento. Pessoal, até a próxima.